Beleza. Então, pessoal, vamos lá, bom dia, tá? Não sei se mais nada. Hoje a gente vai falar da segunda parte dos impermeabilizantes, que eu falei aquela semana lá, de uma parte, aqui eu estou falando desses outros produtos que não foram falados naquele dia, tá? Então vamos começar aqui. Vedatop, vocês já devem ter visto aqui na loja, claro, né? Já devem ter visto aqui, mas talvez muitos aqui não sabem a finalidade para que serve. Então o Vedatop, ele é um produto, ele é uma argamassa polímera, né? Então ele não, na base dele não usa cimento. Qualquer produto que vocês verem na embalagem de polímero é que ele não vai cimento, entendeu? Ele é outro produto químico que é usado, que substituiria o cimento. Então, polímeros são produtos químicos, eu não vou entrar nessa parte aí que não interessa pra gente. Mas então a função primordial do Vedatop é a impermeabilização. Então, quando a gente tem lá uma parede, você vê brotando aquelas infiltração, dando bolha na parede, né? Que você passa a mão no reboco, lá tá soltando aquela areia, o reboco tá comprometido já, né? Porque às vezes não é só a tinta, tá aquela bolha na tinta, mas quando você raspa aquela bolha, você vê que o reboco também está comprometido, está esfarelando. Aí é onde vai entrar a ação do Vedatop. Isso eu falando pelo lado interno, né? Dentro da casa. Porque dentro da casa você não vai passar um Vedaprem lá, parede, grosso, para que não vai te dar acabamento. Então você tem que aplicar esse produto direto sobre o bloco. Então você vai raspar a parede, raspar o reboco até chegar ao bloco e você aplica ele diretamente no bloco. Aí você aplica em 3 demãos, sendo essas demãos cruzadas, né? Ou seja, você vai misturar água aqui, tá? Você fazer tipo aquela nata de cimento. Você vai passar a primeira demão na horizontal, esperar secar. Se eu não me engano, o tempo de secagem aqui é de 4 horas. Isso aqui a gente entra em detalhes. 4 horas de secagem entre as demãos. Você vai passar uma demão, espera secar. A segunda demão na vertical e a terceira demão na horizontal novamente, ou seja, demãos cruzadas, que é para fechar poros, entendeu? Não deixar nenhuma porosidade no produto para que evite filtrar água, tá? Então esse produto aqui ele é semiflexível, ou seja, ele não é flexível, ele é semiflexível. Então ele é usado justamente para áreas que não tem movimentação. Ou seja, não é ideal para lajes, né? Porque laje tem movimentação, não é ideal para caixa d'água que fica caixa d'água de fibrocimento, que fica em áreas elevadas, seria para caixa d'água que fica enterrada, né? Ou cisternas, aí sim. Então, pelo fato dele não ser flexível, aí é onde vai entrar o Vedatop Fibras, que a diferença basicamente entre eles é justamente o fato do Vedatop Fibras ser flexível. Então, pelo fato dele ser flexível, ele é para ser aplicado em áreas móveis, ou seja, lajes, né? Caixas d'água que ficam em áreas em alturas, né? Porque se tiver movimentação da laje, por exemplo, ele vai acompanhar essa movimentação pelo fato dele ser flexível. Esse daqui já ele vai abrir, ele vai trincar, porque ele não é flexível, ele é semiflexível. E outro detalhe são as fibras que contém nesse produto aqui, que elas formam uma espécie de uma rede depois de seco, que vai ajudar também nessa movimentação. Também é aplicado em 3 demãos, tá? Também respeitando o tempo de secagem entre as demãos cruzadas, que é justamente para fechar os poros, tá? Para não deixar passar água, né? Infiltração. E ambos, depois de seco, ele te dá o acabamento dele é tipo emplastificado, ele plastifica o bloco, entendeu? Aí depois de aplicado esse produto, aí você vai fazer o acabamento, que seria rebocar novamente. E aí no reboco, interessante para pegar uma impermeabilização total, usar o Vedacity, como a gente já falou em aulas anteriores aqui, né? Porque o Vedacity impermeabiliza o reboco e depois você vai aplicar massa corrida e pintar. Então vocês percebam aí que é uma dupla impermeabilização. Primeiro você impermeabiliza o bloco, né? Você vai raspar o reboco que está comprometido, aplica o produto, depois você mistura Vedacity na massa, que você vai fazer o reboco, que também vai auxiliar na impermeabilização, e reboca com a massa com o Vedacity. Então vai ficar uma coisa bem reforçada, uma impermeabilização bem reforçada, tá?
Alguma dúvida sobre esses dois aqui? Anderson, você pode passar em cima do reboco? Não, porque assim, quando você percebe... então, não que não possa passar, mas assim, na hora que te deu aquele problema lá, aquelas bolhas na parede, você vai lá com a espátula e raspar a bolha que está ali superficial na tinta. A hora que você raspar, você vai perceber que o reboco também está esfarelando, ou seja, porque a umidade já comprometeu o reboco. E aí você tem que raspar esse reboco até ele parar de soltar. Normalmente vai chegar no bloco. Aí é onde você vai precisar aplicar. Para você aplicar em cima desse reboco esfarelando, o reboco vai esfarelar e ele vai soltar, não vai adiantar nada. Alguém tem mais alguma dúvida sobre esses dois? Nada? Então agora eu vou passar então adiante, nós vamos falar do carbolástico, que agora não está vindo nas embalagens novas aqui, não está vindo mais escrito carbolástico. Vocês percebem que vem escrito aqui massa asfáltica, né? Isso já é uma regra lá da Vedacity, que eles estão mudando o nome de alguns produtos, mas esse é um antigo carbolástico, que ainda trabalhava aqui, sabe que tem o carbolástico 1 e o carbolástico 2. Esse aqui, ó, que vem escrito aqui, ó, pintura asfáltica impermeabilizante, seria o carbolástico número 1. E esse daqui vem escrito massa, que é justamente o carbolástico número 2, e a diferença primordial entre eles é isso, um é líquido e outro é massa. Então esse aqui sendo líquido, você consegue esticar, consegue render mais, você aplica, a forma de aplicação é com vassourão ou com brocha, porque ele é líquido, né? Então você consegue esticá-lo, e aí você vai aplicá-lo, vamos supor, na laje, quando a laje está dando infiltração, porém não tem uma rachadura ali visível, né? É aquela infiltração devido ao reboco que está muito poroso, né? Então você precisa de um produto líquido para que penetre nesses poros e tampe esses poros. Aí você precisa de um produto mais líquido, no caso esse produto aqui que é o carbolástico número 1, né? Ou então ele vai ser escrito assim, que nem agora está aqui, ó, pintura asfáltica, entendeu? Esse outro aqui, como é uma massa asfáltica, a densidade dele aqui não é uma massa corrida, é para quando tem uma trinca visível. Ele é bem usado mesmo e bem eficiente, principalmente em rachaduras em fibrocimento. O que é o fibrocimento? A telha, a caixa d'água, sabe aquelas caixas d'água antigas, né? Quadrada, aquele material é fibrocimento, né? Ou o antigo amianto, né? Então, quando tem uma rachadura ali visível, ou na laje ou nesses materiais, você vai usar uma massa que é para calafetar essa rachadura. Então, é onde vai entrar em ação a massa asfáltica. Entendeu? Esse aqui é aplicado com espátula, por causa da sua densidade, que não é uma massa corrida. Tá? Alguma dúvida sobre esses dois aqui? Pintura asfáltica e massa asfáltica. Pode ser aplicado em laje, também em laje, né? Mas desde que a fissura esteja visível, se aplicar diretamente sobre a fissura, tá? E esse daqui é quando você olha lá na laje lá, e não vê a fissura, mas o reboco está muito poroso e absorvendo água, aí você precisa de um produto líquido que é para tampar esses poros, tá? Esse outro aqui, agora vamos passar adiante, então vamos falar aqui do Neutrol. O Neutrol, a gente tem o Neutrol base de água, que é o Neutrol Aqua, e tem o Neutrol base solvente, que é o Neutrol mais antigo, que vem naquela embalagem de lata, né? Que é o galãozinho. Diferença fundamental entre os dois, que é a diferença mais evidente aí, né? Então primeiro, né? Um é a base de água, diluído com água, o outro base solvente. O Neutrol é um produto que ele é aplicado em baldrames, né? Baldrames, alicerces. Tá claro o que é um baldrame, o que é um alicerce para vocês? Não? Na fundação da casa, quando vai começar a construir a casa, tem que fazer uma base, né? Então cava-se o chão lá e aí faz um concreto, né? Coloca-se um ferro e enche de concreto para dali em diante começar as paredes da casa, né? Que é para dar uma fundação ali para a parede não cair. Nessa fundação, como ela fica embaixo, no subsolo, vai ficar embaixo, fica enterrada, né? Vai ficar sobre a terra, então ocorre muito de ser um lugar úmido, né? Então começa a dar aquelas infiltrações na casa depois de feita, que vem não da patocada de chuva na parede, mas vem do solo, né? Aí é onde você precisa, no momento que você faz o baldrame, você tem que impermeabilizar, você usaria o Neutrol para fazer essa impermeabilização. Você pintaria todo o baldrame ali, todo o alicerce com o Neutrol. Então a diferença fundamental é essa, porque o Neutrol à base de água,
após 7 a 8 dias de enchido ali o baldrame com concreto, você já pode aplicá-lo. O Neutrol à base de solvente, você só pode aplicá-lo após 28 dias da cura do concreto, porque senão compromete a aderência do Neutrol no concreto, fica comprometida, ele não vai aderir. Por isso que às vezes uma das situações que a gente vê, o cara fala assim, pô, mas eu fiz a impermeabilização do baldrame, usei o Neutrol, mas talvez ele não respeitou esse tempo de secagem do baldrame. Porque se ele usar o Neutrol à base de solvente, são quase 30 dias para ele poder pintar. Ou seja, o pedreiro duvida como o pedreiro vai respeitar isso. O pedreiro vai encher o baldrame lá, o cara trouxe o Neutrol para você impermeabilizar meu baldrame aí. Aí o cara encheu, no dia seguinte já está seco, já vou pintar. Aí vai lá e passa o Neutrol. E aí não respeitou ali só no máximo ali 48 horas. Entendeu? Que está longe dos 30 dias. E isso compromete a aderência do produto no baldrame, ou seja, não vai dar nenhum resultado. Então, esse aqui diminui esse tempo de espera, esse diminui para 7 dias. O Neutrol à base de solvente tem que se esperar 28 dias. Então, isso é uma das diferenças fundamentais aí, né? No Neutrol também ele pode ser usado como primer, né? Numa situação que o cara vai colar a manta, sabe a manta asfáltica que nós vendemos aqui, e a pessoa não tiver o primer, mas vai ter o Neutrol, ele também pode ser usado, tá? Alguma dúvida sobre o Neutrol? Tem alguma desvantagem entre os dois? Entre o primer e o Neutrol? Você falou que esse é mais rápido, e aquele demora mais. Não, o que demora mais é o Neutrol à base de solvente, isso, né? Demora mais não, demora assim, você tem que esperar um pouco mais tempo a cura do baldrame, a secagem do concreto, para que você aplique o Neutrol à base de solvente. Esse daqui você espera aproximadamente 7 a 8 dias, o outro tem que esperar 28 dias. Então essa é a diferença fundamental dele. O restante é tudo igual, não vai ter nenhuma alteração. É um produto usado não só para baldrame, mas tudo que é ficado sobre o solo, né? Então embaixo, dentro da terra. Então você vai fazer ali você tem um muro de arrimo, por exemplo. O muro de arrimo, como a gente falou na outra aula, não sei se está claro para vocês o que é. É um muro que está ali, que tem terra encostada nele, né? A casa está abaixo do nível do solo, então tem uma parte da parede que está abaixo da terra. Então ali é um lugar muito úmido. Você também usaria o Neutrol antes de colocar a terra encostada ali na parede, entendeu? Que é justamente para impermeabilizar. Aí onde também vai entrar, vamos supor, o cara rebocou a parede, ele vai ter que respeitar esses 28 dias se ele usar o Neutrol à base de solvente para aplicar o Neutrol, ou 7 dias para aplicar o Neutrol Aqua, entendeu? Então, muito mais interessante usar o Neutrol Aqua nessa situação aí, porque o tempo de espera é menor, entendeu? Ele é usado também com essas cercas que vocês veem, às vezes o cara enterra que é cerca de madeira, né? Enterra no chão lá o mourão no chão, e aí então essa parte que vai ficar sobre o solo tem que ser pintada, né? Então para não apodrecer, aí aplica-se o Neutrol, tá? Então tudo que vai ficar abaixo do solo, usa-se o Neutrol para impermeabilizar, tá? Então é fundamental isso, na hora que no atendimento aqui do cliente, vocês perguntarem para o cliente, né, o que ele vai impermeabilizar, para vocês saberem que produto indicar, né? E agora aqui por último vamos falar do Compound. Alguém aqui já tinha visto o Compound? Acho que muitos aqui já viram, mas não faz a mínima ideia para que usam, né? Compound, ele é um adesivo. A função principal dele é colar, né? Adesivo, colar. Então você tem vou dar um exemplo, você tem uma sua casa já pronta, e aí você não tem garagem, você quer fazer uma garagem. Você tem que puxar uma laje de uma estrutura, né, de uma viga que já existe, você quer puxar uma laje ali para você fazer sua garagem. Só que a estrutura ali está fechada, você não tem nenhuma ponta de ferro para emendar os ferros ali e dar continuidade. Aí é onde você vai furar. Você vai fazer furo da espessura do ferro, né? Claro, um pouco mais grosso que o ferro. Vamos fazer um ferro de 13 milímetros, vai fazer um furo lá de 15 milímetros. Isso, um furo de 15 milímetros. Aí você vai pegar a ponta, esses são dois componentes, tá? O aditivo, que é para fazer a secagem do produto, tá? Então você mistura os dois, deixa bem homogêneo. Você vai pegar você fez o furo lá no concreto,
Aí você vai pegar a ponta do ferro, passar esse produto na ponta do ferro e enfiar nesse orifício. Porque aí o compound ele vai secar ali e vai virar um concreto. Aí você pode pular em cima desse ferro, puxar ali que ele não sai depois de seco, entendeu? Então a função do compound é isso, é um adesivo, é colagem, né? Para colar para dar uma continuidade numa estrutura onde você não tem arranque, né? Arranque são quando vocês veem uma casa que o cara está construindo e ele pretende fazer um sobrado em cima, tem as pontas do ferro que ele deixa lá que é para dar continuidade. E às vezes tem algumas situações que o cara não deixou essas pontas desse ferro, não tem esse arranque para dar continuidade na viga. Então ele vai furar o concreto e aí ele vai passar o compound na ponta dos ferros e colar para continuar ali a parede, né? Fazer esse arranque para dar continuidade. Entendeu? Então essa é a função básica do compound, tá? Alguma dúvida? Você sabe por que tem os dois aqui, ó? É misturar, né? Isso, porque é um aditivo do outro. Isso, essa é a ideia aí, entendeu? Então, qual a diferença desses dois aqui? Aqui é flexível. Isso, onde eu aplico ele? Tem mais, alterna mais de Movimentação na laje, perfeito. Isso mesmo, qualquer área que tenha movimentação, né? Então, movimentação ali, por exemplo, da laje já tem movimentação porque o solo não é totalmente estável, tem que ter uma movimentação. Se é tipo, está muito quente, dilata, está muito frio, ele retrai. Então essa movimentação é preciso de um produto flexível. E uma área, e esse outro aqui em área que não tem a movimentação, ele é semi-flexível. Tá? Alguém? Alguma dúvida? Alguma dúvida sua? Não. Nenhuma? Não. Legal, eu estou explicando muito bem ou vocês estão com vergonha de perguntar? É, Bacana. eu já sei um pouco, né? Ah, é? Com as aulas aí já tira as dúvidas. Boa dúvida, Luciano? Você não falou do Prime. Ah, perfeito, tá vendo? Primer. Bom, já tinha pulado o primer. Então, o primer, pessoal. Primer, a função dele uniformizar a superfície para colar a manta. Ou seja, quando for vender a manta para o cliente, perguntar para o cliente onde ele vai aplicar. O cara fala assim, vou aplicar numa telha. Pô, a telha, se está trincada, normalmente tem muito tempo de uso que essa telha está lá. Se passar a mão na telha, ela vai estar esfarelando, já soltando, né, aquela areinha da telha. Então, se ele colar a manta sobre essa areia, a manta vai soltar, né? Então ele tem que uniformizar essa superfície para colar a manta, é onde vai entrar o primer. Então ele aplica o primer, espera o primer secar, depois ele cola a manta. Porque muitas pessoas, a maioria dos clientes que eu atendo aqui, eu percebo que eles têm a ideia que o primer é uma cola para colar a manta, e não é, ele não tem essa função. O cara acha que ele vai passar o primer e colar a manta em cima aqui, já passou o primer, não espera secar e já põe a manta. Não, não é essa a ideia. Tem que passar o primer, ele vai deixar tipo uma superfície assim, ó, coesa, assim, ó. Que você vai passar a mão, não vai soltar nada. Isso, aí ele vai colar a manta. Que ali vai ter um poder de ancoragem melhor da manta para ela não soltar. Entendeu? Então essa é a função única do primer. Tá? Aí tem, antigamente, tem cliente que até hoje vem aqui e fala para você assim, eu quero o Neutrol ou quero um primer à base de solvente, eu não gosto desse primer aí à base de água, porque ele não funciona. Mas aí você percebe que o cara não está usando da maneira que tem que ser, porque a base de água ele é até um pouco mais eficiente pela secagem dele, é muito mais rápido que a base de solvente. Que é o antigo que nós vendíamos, que era a base de solvente, demorava um pouco mais para secar que a base de água. Então o cara está passando o produto e já está entendendo que isso aqui é um adesivo para colar a manta. Aí é onde você tem que explicar para ele, senhor, claro, não vai entrar em atrito com o cliente. Claro, se ele quiser uma base de solvente, você vai falar que não tem, você tem uma base de água. Você vai falar que esse não presta, você fala, tudo bem. Você vai falar para ele, não, você tem que levar esse, que esse aqui é melhor que o outro. Não, não é isso, mas pelo menos se o cara perguntar qual a diferença, você já sabe esclarecer e explicar para que serve, né? Alguma dúvida? No caso, eu posso passar o Neutrol e o primer junto? Não, ou é um dos dois. Ou você usa o Neutrol ou usa o primer, entendeu? No caso, o ideal mesmo é a pessoa usar um primer, que ele é um produto indicado para isso. Tudo que se fala primer, né, até mesmo relacionado à tinta, é uma coisa que vem antes de um acabamento, né? Que nem a gente tem um spray lá primer. Ele é um primer porque ele vai melhorar
a aderência do produto final, né? Ele vai um fundo, né? Para que a tinta que você vai jogar em cima adera melhor naquela superfície. Tem uma aderência melhor. Então, quando se fala primer, você entende que é um fundo, né? Então, isso como sendo um primer é para depois colar a manta. Ele não é para deixar lá, o cara fala assim, vou passar primer para impermeabilizar minha laje. Nem pensar, ele não tem essa função. Tá? Telha, posso usar só em telha? Não, é aquilo que eu usei o exemplo da telha, mas vamos supor que o cara tenha uma laje lá que está trincada e ele vai colar a manta na laje. Só que quando passa a mão lá na laje, está soltando aquela areia na laje, né? Que é o normal que acontece, a laje fica exposta só em chuva. Então ali vai perdendo, ele vai soltando aquela areinha. Então ele passa o primer, depois cola a manta. Entendeu? Claro, passa o primer, espera secar, depois cola a manta. Alguma dúvida? Nenhuma pergunta? Alessandro? Tem que esperar o primer mesmo para secar? Não, o primer ele está escrito aqui, eu não entrei nesse detalhe porque, que nem eu falei para você. Sempre cada produto ele tem a secagem escrita, né? Isso aí eu não consegui decorar, né? Que são todos produtos, mas ele forma aqui, ó. Cada um Secagem, consumo, rendimento, vamos ver aqui. Aplicação. Ó, ele marca aqui secagem 40 minutos. 40 minutos. Uma secagem rápida quando você compara com a base solvente, que era bem mais, né? Pode passar o primer na base úmida? Choveu, a martelagem Não, tem que esperar secar. Até porque é outro detalhe importante. Para você colar a manta, o ideal é que a área esteja seca e seja num tempo quente. Você que limpa, né? Porque se vocês pegarem uma manta ali agora e tirar o filme dela e pôr a mão na cola, vocês vão ver que a cola está cristalizada. Por quê? Porque o tempo está frio, né? Então, com ela aquecida, com o tempo quente, a hora que você tira, assim, a manta já está colando, já está grudando. Você coloca a manta em cima do balcão aqui, você vê que você espera, se tiver um tempo quente, a manta vai estar colada, já vai colar aqui no balcão, né? No tempo assim ela não cola, você põe aqui, você tira, você vê que não fica nem resíduo dela, porque o tempo está frio, então a cola dela está cristalizada. Então, não resolveria aplicar o primer numa área úmida, justamente porque você não pode colar a manta em seguida, porque a área está úmida e a manta não vai ter aderência. Então você tem que ser na área seca. Apesar disso, o único produto aqui que se aplica em área úmida são esses dois aqui, que é interessante, vamos supor, na parede, a parede está úmida, que aumenta a aderência deles, entendeu? É até interessante umedecer a parede para depois aplicar eles, que são os Vedatops, entendeu? O restante aqui em área seca, tá? E reforçando, por exemplo, tem a parte com lodo, tem que limpar a área todinha. Isso, tem que deixar a superfície limpa, sem poeira. E aí aplica o primer. Entendeu? Então, para segurar, senão não vai segurar em cima de um lodo, por exemplo. Não vai estar segurando, tá? Mais uma dúvida? Tem uma dúvida? Tranquilo, pessoal. Então agradeço. Sabendo. Agradeço. Espero que o nosso treinamento venha dando resultados aqui no atendimento, né? Já que não está ficando dúvida, apesar que as dúvidas vão surgir também durante o atendimento com o cliente, vai surgir as dúvidas, se eles me perguntam, eu pergunto para o Alessandro, qualquer pessoa que tem mais tempo de casa aqui, que a gente vai esclarecer, tá? E claro também, as dúvidas não é para ser esclarecidas só aqui nesse momento. Se lá na frente lembrar, fala, pô, esqueci de perguntar, quero perguntar sobre isso aqui. Pode vir e perguntar, não tem problema, né? Certo? Então, obrigado, hein, pessoal. Bom dia de trabalho para nós. Quer que ele vai falar já?